Olá, viajantes estelares, tudo bem com vocês? Eu sou Yasmin Viana do Prisma do Saber e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, gente, então eu tô aqui para falar sobre o tom ressonante. Se você caiu aqui de paraquedas, a gente tá fazendo uma série de 13 vídeos, onde em cada vídeo eu vou falar sobre os 13 tons, né? Então, o primeiro vídeo eu vou falar sobre o primeiro tom e assim por diante. E nós já estamos no 7º vídeo dessa série, então nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o 7º tom, tá? Então, se você não assistiu ainda os outros, vai lá assistir para ampliar esse conhecimento em relação à lei do tempo, os códigos da lei do tempo, e também para trazer maior autoconhecimento e também conhecer a energia do seu dia, as pessoas que são do tom ressonante ou do tom específico que você está assistindo o vídeo, ok? Então, vamos começar a ancorar essa energia da onda encantada, né? A onda encantada é um padrão de 13 unidades, esse aqui é um padrão de onda encantada. E o tom ressonante, ele tá na 7ª posição dessa onda. Ele é o número 7, que é o centro de 13, que são 13 tons que existem. Então eu gosto de trazer essa analogia da onda do mar. Quando a gente pensa na onda do mar, existe o topo, a crista da onda, e o tom ressonante é como se fosse o topo dessa onda. A antena, aquele que estrutura tudo. Porque o tom ressonante nas nossas articulações, porque existe gravado nas nossas 13 articulações principais os 13 tons. E o tom ressonante está gravado bem aqui. Bem aqui ele tá na 7ª posição. Ou seja, ele é bem o centro, né? Existe aqui o nosso tornozelo direito, joelho, quadril, pulso, cotovelo, ombro, e aí vem aqui o tom ressonante. Então ele tá na 7ª posição, ele tá bem no centro. Ele é o único que tá aqui, ó, no centro, na estrutura, que estrutura tudo, né? Vai estruturar o lado direito e o lado esquerdo. Então é isso mais ou menos que ele traz. Ele vem estruturar, ele vem manter, ele vem segurar, né? Está desse processo, nessa missão de estruturar, de segurar, de firmar esse ponto para ter equilíbrio em tudo, para ter estrutura em tudo, para tudo estar equilibrado e firme dentro de nós. Então, o tom ressonante, ele é o 7º, ele é a antena. E aqui, esse processo do nosso corpo, né, essa parte do nosso corpo, ele fala muito, porque fala sobre os nossos 7 chakras principais, né, o chakra coronário, o frontal, o terceiro olho, né, o laríngeo, o cardíaco, o plexo solar, o umbilical sexual e o básico. São os 7 chakras principais. Também tem a nossa coluna vertebral que traz essa estrutura. Sem nossa coluna vertebral, não existe a vida, não estrutura o cérebro, né? O tom ressonante, ele traz essa estrutura, traz esse momento de estabilizar, de você se harmonizar. Então, esse canal, né, do nosso cérebro, da nossa coluna vertebral, fala sobre a canalização, né, o processo de você canalizar. Então, quando a gente vai para a tabelinha dos 13 tons, as palavras-chave do tom ressonante é canalizo, inspirando e harmonização. Então, esse aqui é o equipamento para a gente canalizar. É a nossa coluna vertebral, esse alinhamento e o nosso cérebro. E todos nós temos esse dom de canalização, né? Todos nós, seres humanos, temos esse dom de canalizar. Porque nós temos a coluna vertebral e o nosso cérebro, nós temos esse alinhamento, temos os nossos 7 chakras. E a canalização é uma conexão com o banco de dados, né? Uma conexão que a gente realiza quando a gente para, se conecta, respira e se permite receber essas inspirações, essas comunicações sutis. Então, o tom ressonante, ele é o tom mais sutil que existe dos 13, né? Porque é o tom que ressoa, ele é uma energia, né? Nós somos seres ressonantes, nós somos seres que ressoamos energias, que recebemos energias, que entramos em sintonização de energia. Então, quando a gente fala sobre o tom ressonante, a gente fala sobre canalização, que é uma comunicação mais sutil do nosso ser. E essa é a pergunta: o que você escolhe ressoar na sua vida? Então, quando a gente vai se conectando com o tempo natural, a gente vai se conectando com a leveza que habita o nosso ser, a gente vai ficando com uma percepção mais aguçada, a gente vai ficando com uma percepção mais aberta, perceptivos a tudo que há. E quando a gente vai aguçando isso, que todos nós temos esse dom, essa capacidade,
a gente vai conseguindo perceber o que a gente anda ressoando, qual é a frequência que está dentro de nós. Porque nós somos seres ressonantes. Então a gente consegue se comunicar, se conectar com frequências. Nós recebemos as frequências e nós enviamos essas frequências. Nós somos seres que não somos só matéria. A gente não é matéria só. Nós somos seres multidimensionais e conectados com a espiritualidade. Somos consciências habitando num corpo da matéria, né? O corpo, o equipamento, essa estrutura biológica e tecnológica que é da Mãe Terra de Pachamama, né? A gente precisa desse corpo para estar aqui. Então, quando a gente fala sobre o tom ressonante, a gente fala sobre a parte mais sutil que tem dentro de nós. É a parte que a gente começa a se comunicar com níveis mais elevados do nosso ser. Nós somos seres ressonantes, então quando a gente habita o nosso ser, a leveza do nosso ser, conectado muito além da matéria, a gente tem a capacidade de se conectar com frequências muito além, mais sutis ainda. A gente consegue se comunicar com um banco de dados, comunicar com seres, porque isso é de natureza cósmica. Isso é da nossa natureza, essa comunicação além. Só que isso foi cortado de nós. A gente não lembra, a gente não acessa essa força, essa comunicação natural que tem dentro de nós. Então o tom ressonante ele traz essa canalização. Então quando você vai ativando, refinando, se conectando com o seu ser, você vai ativando esse dom, essa capacidade que existe dentro de nós. E quando a gente vai se conectando com a lei do tempo, esse momento natural, automaticamente a gente vai conseguindo perceber aonde a gente vai se colocar, onde a gente vai se relacionar com as pessoas, em que lugar a gente se coloca, né? Será que esse lugar aqui que eu tô faz sentido com a minha vibração, com a minha natureza cósmica, a minha natureza de essência? Essas pessoas que falam mal das outras, será que eu realmente quero estar nesse ambiente? Ou será que eu quero estar num ambiente harmonizado, com pessoas mais conectadas com si mesma, com o todo? Onde você quer se colocar? Qual frequência você quer se sintonizar? Isso é uma questão de escolha. E quando você traz esse refinamento interno, esse autoconhecimento, você vai percebendo a sua frequência interna de natureza cósmica e entender se essa frequência que você sente em relação a tudo faz sentido, linka com a sua energia. Porque quando a gente se coloca num lugar que não tem a ver com a nossa frequência, a gente se frustra, a gente fica com sentimentos à flor da pele porque a gente fica magoado, que as pessoas não aceitam a gente, ou que a gente não se encaixa, mas é porque você não está se sintonizando com uma frequência que é você. E às vezes a gente fica lutando contra nós mesmos, e a gente precisa reconhecer o nosso dom, a nossa luz, e amar ela e respeitar. E por isso é importante a gente o quê? Se harmonizar, se sintonizar. Porque as palavras-chave do tom ressonante é canalizo, inspiro e harmonização. Então procure pessoas, procure lugares que vão te inspirar a se empoderar cada vez mais da sua luz. Não vá para um lugar que você vai se menosprezar, se magoar, se machucar. Né? Por quê? Por que a gente faz isso com a gente? É uma pergunta, uma reflexão. Então se sintonize, se inspire com ambientes, com estudos, com conhecimentos que só vão de encontro com a sua frequência, com a sua luz. Então essa questão, o que você busca se sintonizar? Sintonize-se com o quê? Com o seu eu superior. O tom ressonante fala sobre esse tom mais sutil. É como se fosse uma pilastra que nos leva para o alto, que nos leva a conectar com diferentes níveis, diferentes dimensões, né? O tom ressonante fala sobre isso. Então escolha estar conectado, canalizado, recebendo inspiração e energética do seu eu superior, da sua fonte maior, da sua luz. Então, pessoas que são do tom ressonante são aquelas que buscam sempre olhar para os dois lados, né? Porque o tom ressonante está bem aqui no centro e existe o lado direito e esquerdo. Então, num grupo assim, quem é do tom ressonante sempre busca ver a opinião do outro, no olhar do outro, e sempre entrar em harmonia. O tom ressonante, ele busca harmonia, não busca confusão quando está em equilíbrio. Por quê? Porque para a gente estar conectado, alinhado, a gente precisa o quê? Estar em equilíbrio, na balança. O yin e o yang, o lado direito e esquerdo, precisa estar em equilíbrio para
a gente está conectado com essa pilastra, conectado com esse alinhamento cósmico e sagrado. Se a gente só está polarizado para um lado, a gente não está alinhado na nossa essência natural e mística do nosso ser. Então a gente não recebe, a gente não se inspira, a gente não se energiza, né? Então a gente perde essa força. Então por isso que o tom ressonante, pessoas de tom ressonante, buscam olhar para os dois lados para entrar em harmonia, para sintonizar, trazer essa harmonização intrínseca, né? De todos nós estarmos receptivos, unidos, em harmonia. Então o tom ressonante ele sempre busca estruturar as coisas, está ali estruturando tudo bem firme, bem, né, bem seguro das coisas. Então, quando a gente tem isso, quando uma pessoa de o tom ressonante tem essa harmonização, ela se sente alinhada. Por isso que o tom ressonante busca se harmonizar, se sintonizar e ver o lado das pessoas, ver, eu tô sentindo isso, eu consigo perceber o seu lado, mas eu também consigo perceber esse outro lado. Isso é uma questão do tom ressonante, para que tudo esteja em harmonia, e porque quando o tom ressonante está em harmonia, ele se sente sintonizado, ele sente essa frequência, ele sente essa canalização, essa inspiração, esse alinhamento, essa força que estrutura tudo. É uma energia que vai estruturar. E o número 7, ele traz muitos significados, porque são os nossos 7 chakras principais, os 7 dias da criação, as 7 chaves dos céus sagrados. O número 7 é um número místico na lei do tempo, né? Existe o Tzolk'in. Eu não sei se eu tô com o Tzolk'in aqui. Acho que eu não tô. Bom, enfim. No Tzolk'in, eu vou colocar o Tzolk'in aqui. Pronto. O Tzolk'in existe a coluna mística, que é o número 7. E a coluna mística é realmente essa conexão, esse alinhamento, esse centro. Então, falando do tom ressonante, a gente fala sobre esse centro. Centralizar, voltar para o eixo. Voltar o quê? Para o nosso eu superior, para a nossa luz. Para que desde da nossa luz a gente possa ressoar desse centro de luz, esse centro de frequência e essência que habita dentro do seu ser para todos os lugares. Então o tom ressonante ele nos inspira a buscar a nossa luz, buscar a nossa essência, buscar frequências que sintonizem com a nossa luz e também da gente levar essa luz, levar o amor, levar a paz para todos os lugares. Então, procure sempre estar numa frequência positiva, leve, harmonizada, conectada com o seu eu, para que assim a rede magnética possa estar sempre em equilíbrio, sempre harmonizado. Então, dias de tom ressonante, quando a gente vê o tom ressonante, ele vem pedindo esse centralizar, esse voltar para dentro, voltar para o seu centro, para que assim você possa estar alinhado, para você receber, canalizar, se inspirar e realmente perceber essas frequências que estão ao seu redor e poder refinar, poder escolher, poder selecionar as energias, as pessoas, os lugares que você vai querer estar. Porque isso é muito importante para a gente estar harmonizado na nossa realidade, sintonizado com a nossa luz e com a nossa frequência de natureza cósmica que cada um de nós tem dentro de nós. Né? Então basta a gente se conectar, porque todos nós temos o equipamento necessário para receber e para acessar esse banco de dados, a noosfera, e perceber cada vez mais as frequências que estão ao nosso redor, ok? Então essa é a energia do tom ressonante, é uma energia muito forte, muito linda, que quando você tem a alegria, você tem esse dom de ressoar essa alegria, ressoar essa luz e esse amor. Que você aprenda também com os outros seres, seja receptivo às outras pessoas, aos outros seres ressonantes, para que assim a gente possa aprender e refinar o que faz sentido pra gente. Porque se a gente coloca numa bolha, a gente não vai ver o mundo, conhecer as energias, a gente não vai compreender o que é nós, o que ressoa com o nosso ser. Bom, eu já experienciei esse tipo de relacionamento ou esse tipo de conhecimento não fez sentido comigo, e isso é o autoconhecimento, você ser receptivo às situações, às pessoas, para você aprender como você reage em relação às coisas, reage em relação às situações, porque isso te traz autoconhecimento, você vai observando os seus traumas, observando essas questões tipo, eu sempre ajo da mesma maneira, eu sempre faço dessa forma, será que eu posso mudar? E por isso existe tom ressonante, para a gente conseguir captar essas coisas que são muito sutis, muito, sabe, automáticas. Então, quando a gente está na presença, quando a gente está
atento, a gente consegue perceber esses mínimos detalhes, essas coisas que passam assim, e a gente consegue perceber esses sinais pra gente mudar se necessário. Ah, isso não faz mais sentido comigo, tô buscando um autoconhecimento para melhorar a forma que eu comunico, uma comunicação não violenta. Então a gente vai percebendo como a gente se comunica com as pessoas, com os outros seres. E é isso. É a gente estar na presença, a gente estar conectado. E quando a gente está nesse alinhamento, a gente fica mais sutil nessas percepções para a gente entender sobre nós, entender sobre o mundo e tudo que está ao nosso redor, ok? Então esse foi o vídeo do Tom Ressonante. Já deixa os seus comentários aqui embaixo, qualquer dúvida. Deixa o seu coraçãozinho se você estiver assistindo no Instagram ou deixa o seu like se você estiver assistindo no YouTube, ok? Se inscreve se você ainda não está inscrito, ativa o sininho de notificação para você receber todos os vídeos que a gente vai postando aqui no canal e aqui também no Instagram, enfim. Então esse foi o vídeo do 7º tom. Então no próximo eu vou falar sobre o 8º, que é o tom galáctico, desses 13 tons que existem, ok? Gratidão a todos e até o nosso próximo vídeo. Gratidão em Lakesh!